Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Já aparece aqui embaixo do seu vídeo, junto com o QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Vini Oliveira protocola projeto de lei para que veículos apreendidos tenham portas lacradas para preservar bens dos proprietários. Pesquisas recentes apontam que jovens estão investindo cada vez mais na busca pela casa própria. E Embrapa desenvolve terceira versão da calculadora capaz de medir as emissões de carbono. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque pesquisas recentes apontam que os jovens estão investindo cada vez mais na busca pela casa própria. Atento às demandas deste público, o mercado imobiliário vem investindo em residências mais compactas e próximas de centros comerciais e bem localizadas. Além de reduzir custos que pesam no orçamento, essa geração vê a aquisição do imóvel como uma possibilidade de investimento para o futuro. O sonho do imóvel próprio atravessa gerações. Um levantamento realizado pela Brain Inteligência Estratégica revelou que 52% dos brasileiros, dos 28 aos 43 anos, desejam comprar a casa própria, e toda essa disposição vem aquecendo o mercado imobiliário. Por isso, as construtoras e incorporadoras estão cada vez mais atentas às demandas deste público, como explica a supervisora de comunicação de uma construtora que tem atuação em Campinas e região. Os empreendimentos que a gente está trazendo para Campinas são empreendimentos mais focados nesse público com plantas de 2, 3 dormitórios, porque normalmente são casais ou recém-casais com um filho, então ou faz um office ou faz um quarto da criança. Então, esse público ele está crescendo muito em Campinas e preferindo o empreendimento mesmo, prédios, por questão de segurança, de lazer, de facilidades, de localização principalmente. Parar de pagar aluguel era a meta do Reinaldo. Aos 34 anos, o analista atingiu esse objetivo e conseguiu comprar o apartamento onde mora há 6 meses. Eu tinha um dinheiro para dar de entrada e estava mais de um ano procurando apartamento. Aí, especificamente, eu escolhi um, que a metragem era do jeito que eu queria. E eu peguei e me arrisquei. Falei, agora é o momento, né? Fiz bastante hora extra, juntei tudo que eu tinha e fui lá no banco e deu certo. Eu queria ter uma coisa no meu nome, sabe? Ter um lugar para viver, sem depender de ficar assinando contrato, ter que sair. Então, me arrisquei e falei, vou comprar e vou ter a minha moradia, né? Todos os dias, após o expediente, o Reinaldo trabalha aos poucos na reforma do imóvel. Tudo para deixar o ambiente com a sua cara e mais aconchegante para ele e os gatinhos. Imóvel valoriza, né? É um investimento, né? Sim, com certeza. Aí, o que eu comprei, assim, em conta, né? Que é caro, mas futuramente vai estar valendo bem mais. E o fato não é só se ver livre da locação, mas também morar bem, ou seja, encontrar lugares estratégicos, próximos a comércios, serviços e áreas de lazer, por exemplo. Tenho parentes aqui, nasci aqui, e querendo ou não, eu sempre morei aqui e gosto. Aí eu busquei um apartamento que fosse próximo do meu trabalho e garantir a minha qualidade de vida, né?
Então, tanto que eu ganhei, assim, no meu dia, 1h50. Eu acordo mais tarde, chego mais cedo. E tem tudo próximo lá também. Campinas, por ser um polo tecnológico, né, nós temos várias empresas, um polo universitário, então temos grandes universidades aqui. A cidade tem muito potencial para expansão nesse mercado, principalmente para esse público, que é aquele negócio, você paga um aluguel, né, que é, muitas vezes, o financiamento, mas de algo que de fato vai ser seu. Então, as pessoas estão tendo muito essa visão, eu acho que de alguns anos para cá, principalmente esse público mais jovem, de ser focado em ter um investimento, em ter uma fonte de renda, em ter um imóvel próprio. E até para o lado do investidor também, principalmente ali na região perto das universidades, eles têm investido bastante porque muita gente vem de fora, vem de outras cidades para as universidades ou até para as indústrias que a gente tem aqui. Então está sendo um bom negócio, um negócio bem rentável para eles. E olha só, a Prefeitura de Campinas fechou hoje 7 parques da cidade na região sul. Bosque São José, Bosque dos Artistas, Parque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, a Praça José Ferreira de Toledo, Parque Ecológico Benevenuto Tille, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e o Parque das Águas, porque o acumulado de chuvas foi de 88 milímetros em 72 horas, segundo dados do monitoramento da Defesa Civil de Campinas. A Prefeitura ainda disse que a medida vai ser reavaliada após 24 horas. E a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, mas agora com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei do vereador Vini Oliveira quer que veículos apreendidos aqui na cidade tenham portas lacradas para preservar os bens dos proprietários. O vereador Vini Oliveira protocolou o projeto de lei na Câmara Municipal que obriga todos os órgãos públicos e privados autorizados que realizem fiscalização, apreensão, remoção e guarda de veículos automotores em Campinas a utilizar lacres de segurança nas portas, porta-malas, capô e ignição de veículos e motocicletas apreendidos ou removidos. Segurança, né? É um projeto que dá segurança tanto para o proprietário do veículo, como para o agente que estava na hora da apreensão, para o motorista do guincho, para a própria INDEC. Então, dá segurança, né? A gente recebe diversas denúncias, reclamações, reivindicações. Agora, se é verdade ou não, a gente precisa fiscalizar e consultar. E através desse projeto a gente pode ter maior segurança, né? Porque uma pessoa vai lá, denuncia, só que a gente vai saber se é verdade depois. Só que a gente não pode esperar a coisa acontecer, o ato acontecer. Isso evita roubo, isso evita irregularidades, qualquer coisa ilícita que possa acontecer. Esse projeto vai evitar. Então é muito importante, é de extrema importância. De acordo com a proposição, os lacres deverão ser numerados de forma única e individualizada, permitindo rastreamento e identificação. Além disso, terão de ser confeccionados em material resistente e com sistema antifraude, que permita identificar qualquer tentativa de violação e ainda conter informações visíveis e registradas em relatório ou sistema eletrônico veiculadas ao veículo apreendido. Fizemos uma fiscalização na INDEC. Peço até desculpas se em algum momento os funcionários da INDEC tiveram uma visão diferente da nossa fiscalização e para o próprio presidente da INDEC. Na verdade, a gente só quer fiscalizar segundo o artigo 31 da Constituição e nessa fiscalização deparamos com coisas que eu não concordo, né? Não tinha nenhuma irregularidade naquele momento, mas deparamos com coisas que eu não concordo, moto ligada, porta aberta de carro. Com lacres de segurança a gente pode evitar que isso aconteça, porque a gente não sabe como aconteceu, se chegou daquele jeito, a gente não sabe. E esse projeto deixará isso tudo muito bem claro, muito bem explicado, né? O projeto prevê que, em caso de descumprimento, a entidade ou órgão responsável pela apreensão ou guarda do veículo estará sujeito à advertência, multa administrativa e responsabilidade civil por danos ao veículo ou pelos bens subtraídos em decorrência da ausência dos lacres. É contar com o apoio dos meus pares, né? Existem coisas que estão acima da política, é questão de caráter, honra, e com as denúncias, né? São muitas denúncias, encaminhar essas denúncias a cada um deles, mostrar a necessidade, né, dessa reivindicação, desse projeto,
e contar também com o prefeito, né, que ele deve ter a noção de que esse projeto tem importância para a nossa cidade, é um pedido da população. A Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes de Campinas tem a finalidade de regulamentar as aferições de ruídos nos estabelecimentos comerciais da cidade, junto às secretarias de Urbanismo e Secretaria de Segurança Pública. O requerimento dos vereadores Otto Alejandro, Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, Cirilo, Marcelo Silva, Marrom Cunha, Nelson Osri, Rodrigo da Farmadic, Vini Oliveira e Wagner Romão solicita a criação da Frente Parlamentar Bares e Restaurantes de Campinas. Estamos reapresentando novamente essa frente parlamentar que é tão importante para os geradores de emprego, geradores de renda. Nós estamos reapresentando porque nós temos várias outras demandas do segmento que não foram contempladas ainda nesse primeiro mandato. Então, por isso que nós estamos representando. Uma delas é a questão da aferição sonora, que teve aquela discussão junto com o Poder Executivo, junto com a Guarda Municipal, o Departamento de Urbanismo, e não chegamos numa conclusão. Eu já reapresentei um substitutivo novamente e muito em breve vai para votação. Então, essa é apenas uma pauta de várias outras que nós vamos trazer aqui para essa casa. A Frente Parlamentar Bares e Restaurantes de Campinas tem a finalidade de regulamentar as aferições de ruídos nos estabelecimentos comerciais de Campinas, junto às secretarias de Urbanismo e Segurança Pública. Ainda segundo o parlamentar, a frente será importante para trazer o envolvimento da sociedade com este setor. Na semana que vem nós já temos uma reunião com a Brasel para poder pegar todas as pautas do setor de bares e restaurantes e nós vamos fazer um debate público junto com a população, né, para deixar claro para todos. Vamos dar um exemplo, essa questão da aferição, a gente não quer que acabe os barulhos ou que o barulho exceda. Nós queremos o que seja justo para todos, queremos que eles cumpram a regra. Então por isso que nós estamos fazendo essa frente parlamentar, para ouvir a população também. O vereador Carlinhos Camelô também protocolou um requerimento e quer a criação de uma frente parlamentar voltada para os microempreendedores aqui de Campinas. O vereador Carlinhos Camelô protocolou o requerimento número 48 de 2025, solicitando a criação da Frente Parlamentar do Microempreendedor, da Micro e Pequena Empresa, Microcrédito e Economia Solidária de Campinas. A Frente Parlamentar do Microempreendedor é uma frente na qual a gente criou porque é o segmento do microempreendedor, onde a gente trabalha com os microempreendedores, traz as necessidades deles e levam aí as necessidades dos microempreendedores. Então essa frente é para a gente continuar esse trabalho desde lá de trás, continuar nessa nova legislação com o mesmo público que a gente tem continuado lá atrás. A Frente Parlamentar tem o objetivo de acompanhar as políticas públicas relacionadas ao setor, promovendo debates e estudos que subsidiem ações legislativas e executivas voltadas para a geração de emprego, inclusão produtiva e crescimento sustentável, como, por exemplo, a construção do Shopping da Economia Informal, conhecido como Shopping dos Camelôs. É um sonho da gente que a gente vem lutando, a gente tivemos grandes avanços, principalmente aí, se tudo der certo, esse ano vamos começar a construção do shopping, então essa frente parlamentar vem de frente aí com o objetivo da gente e as necessidades dos microempreendedores. Durante reunião ordinária, vereador Gustavo Peta pede que a Câmara Municipal acompanhe a atuação da empresa contratada para os serviços de iluminação pública em Campinas. Quem levantou o tema foi o vereador Gustavo Peta, que usou o tempo de liderança durante a primeira reunião ordinária para falar da ineficiência do consórcio Conecta Campinas, responsável pela iluminação pública na cidade desde 2023. Quem anda pela cidade de Campinas sabe que a cidade está um breu, a cidade está escura. E isso prejudica a tranquilidade das pessoas de irem e virem na nossa cidade. Os problemas relacionados à violência também têm impacto por conta dessa situação. E por isso que a gente sempre tem questionado aqui a capacidade da Conecta de fazer a gestão pública da iluminação.
No contrato estava previsto a substituição de 40.449 luminárias convencionais por LED em até 7 de junho de 2024. Somente 19% do que estava previsto no contrato foi realizado pela empresa Conecta. Ela se comprometeu a entregar mais de 130 mil pontos de iluminação pública nas trocas da iluminação convencional por iluminação LED. E até agora eram 123 mil pontos. E até agora só 23 mil pontos foram entregues, o que corresponde a 19,3% do contrato. A prefeitura anunciou que iria punir a empresa alguns meses atrás. Inclusive, deixou de pagar 10% do valor do contrato e aplicou multas à empresa. Até agora, a empresa não pagou uma multa sequer. Peta sugeriu que os vereadores acompanhem essa situação de perto. Dialogando, inclusive, com o presidente da comissão de administração que eu integro nessa legislatura, é que a gente possa convocar a Conecta para prestar esclarecimentos nessa casa. Imediatamente. Imediatamente. Eles vieram aqui há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Não sei se todos os vereadores aqui recordam. Prometeram o céu e entregaram o inferno nessa cidade. Vários parlamentares usaram o microfone de à parte para dar apoio à proposta. Mas dizer também que o governo municipal acionou e está dando uma multa diária para a empresa resolver o mais rápido possível. E o senhor pode contar comigo aí caso queira montar uma frente parlamentar ou uma comissão de acompanhamento. Hoje é quarta-feira, é dia de reunião ordinária, a segunda do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Entre eles está em análise definitiva o projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto, que cria a Lei Municipal de Atenção à Gagueira. Segundo a parlamentar, o objetivo da proposição é assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa que gagueja, visando a inclusão social e cidadania. Para conferir a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. E hoje, às 7h30 da noite, a Ponte Preta enfrenta um Noroeste que está em crise, viu? Porque o adversário não vence há 5 jogos, demitiu o técnico Paulo Comelli, contratou o Alain Al, que estreia hoje. Para esta noite, o técnico pontepretano, Alberto Valentim, não conta com os zagueiros Simon, Arthur e também com o meia Elvis, os 3 vetados pelo departamento médico. É semana de derby também, então já estão aí sendo preservados para o jogo de domingo. Provável Ponte Preta, então, para o duelo desta noite. Tem Diogo Silva no gol, Maguinho na lateral direita, o Vicente Concha ao lado do Sérgio Rafael, deve ser a dupla de zaga, com o Danilo Barcelos na lateral esquerda. Meio campo da Ponte, com o Emerson Santos, Léo Oliveira e Dudu, 3 volantes, e aí 3 atacantes. Jean Dias de um lado, Vitor Andrade do outro e um Darley centralizado. Ponte vem de vitória contra o Água Santa, está embalada e claro que amanhã a gente conta a história desta partida entre Noroeste e Ponte Preta e fala também sobre o confronto desta quinta-feira entre Guarani e Água Santa que se enfrentam aqui em Campinas no Brinco de Ouro. 12h mais 20 minutos, hoje é dia de conferirmos o trabalho daquele ou daquela que realiza uma estratégia de comunicação. Constrói relações de benefício mútuo entre as organizações. Relações públicas, a partir de agora no nosso quadro. Se liga na profissão. Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Estamos começando mais um Se Liga na Profissão. E a profissão de hoje é Relações Públicas. Então, se liga aí.
A origem das relações públicas remonta ao início do século XX, quando o crescimento das grandes corporações e a expansão dos meios de comunicação começaram a moldar a sociedade moderna. Nos Estados Unidos, Ivy Lee, considerado o pai das relações públicas, foi um dos primeiros a sistematizar a prática. Ele defendia a transparência e o fornecimento de informações precisas como bases para o relacionamento entre organizações e público. Outro nome importante é Edward Bernays, que popularizou as RP ao aplicar técnicas da psicologia para moldar a opinião pública. Ele definiu o campo como a engenharia do consentimento, destacando a influência que as RP podem ter na sociedade. No Brasil, a profissão começou a ganhar forma a partir da década de 50, com a criação dos primeiros cursos de graduação em relações públicas. Desde então, a área tem evoluído, acompanhando as mudanças técnicas e sociais. E claro que para falar da profissão de relações públicas, nós viemos até um local onde nós encontramos essa profissional. Débora Melquiades é a nossa entrevistada, a nossa Relações Públicas. Seja bem-vinda ao Se Liga. Muito obrigada, viu, Rúbia? Prazer todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, que legal. E olha só, a gente já quer saber o que faz uma pessoa que é profissional, que trabalha com relações públicas. A priori, o Relações Públicas ele faz a interface entre o cliente e o público final. Normalmente se trabalha com a comunicação interna das empresas, mas ele trabalha em conjunto com o marketing, fazendo a parte de vendas, o marketing digital. Ele é um braço da comunicação da empresa. Muito bem, um braço da comunicação da empresa e às vezes você nem vê a pessoa que trabalha com relações públicas na empresa, mas é uma peça-chave para a comunicação. Esse profissional costuma trabalhar, então, nos bastidores. Ele trabalha muito nos bastidores, ele trabalha quando tem crises. As crises acontecem dentro das empresas, as relações públicas normalmente aparecem. Então, a gente sempre traz quais são as respostas que são as melhores para o público, qual é a identidade que a empresa tem que se colocar diante do mercado, obviamente sempre respeitando a identidade e o posicionamento da empresa diante do seu nicho, né? Então, Débora, tem uma empresa específica, uma linha específica para que o profissional ele possa exercer a sua profissão como relações públicas, ou pode ser em uma empresa de móveis, igual nós estamos agora, dentro de um hotel, por exemplo? Você pode explicar como que a pessoa pode exercer o local? A parte de comunicação social em si, ela abrange todos os setores. Existem pessoas que são mais nichadas, elas gostam, né, de trabalhar, por exemplo, com saúde, outros com entretenimento. No meu caso, por exemplo, eu entendi que eu era generalista. Então, quando a gente trabalha de forma generalista, você atende vários tipos de nicho, mas você tem que entender do nicho em que o seu cliente está colocado. Então, ou relações públicas, ou qualquer outra área de comunicação, ela pode atuar em qualquer tipo de ambiente, desde que ele conheça o mercado onde o cliente dele está. Quantos anos de relações públicas? Eu não sei, porque a gente vai perguntar sobre isso. 24, fiz as contas aqui. Hein? Que gostoso. 24. E você se considera uma apaixonada pela sua profissão? Eu gosto muito daquilo que eu faço. Por quê? Porque, assim, primeiro que eu acho que eu nasci falando. Só não tô com o microfone na mão aqui, só não vou tentar ser uma róbia, porque senão o que meus clientes vão fazer? Mas eu acho que quem trabalha com comunicação, primeiro de tudo, ele tem que gostar de estar em contato com o cliente. Perfeito. Além de gerar os resultados, além de dar os resultados, ele tem que querer entrar na vida do cliente, ele tem que gostar de se comunicar. Às vezes tem pessoas que são mais tímidas e são ótimos profissionais, mas aí a gente tem que entender onde ele vai ficar, às vezes nos bastidores, fazendo planejamento, então tem lugar para todo mundo. Um desafio da sua profissão? O maior desafio é que o cliente entenda aquilo que a gente realmente faz. Porque muitas vezes existem muitos profissionais no mercado que não são tão qualificados e eles acabam não fazendo um bom trabalho. E aí os clientes não entendem exatamente aquilo que os bons profissionais podem trazer de resultados para a empresa. Tecnologia, informação, inteligência artificial, veio para ajudar ou para atrapalhar? Veio para ajudar.
você não vai ser tomado pela inteligência artificial. O problema é se você não sabe usar a inteligência artificial ao seu favor. Muito bem. E para a gente fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância, né, dessa profissão, desse profissional para os dias de hoje, para o marketing, que é algo que está tão ascendente, né? A gente vê aí muita gente fazendo marketing, falando e vendendo. Qual que é a importância de o empresário estar fazendo relações, né, diferentes com um profissional, uma pessoa capacitada, especializada, no caso que a gente está dizendo aqui, relações públicas. Qualquer nicho que seja, qualquer empresa, ela precisa se comunicar. Então, quem não é visto, não é lembrado. Então, desde uma empresa B2B, que trabalha diretamente empresa com empresa, ou numa loja, por exemplo, um varejo, onde a gente está aqui, isso é importantíssimo para que o empresário entenda que existe sim planejamento, existem métricas e o profissional de comunicação, ele pode ajudar a alavancar vendas e principalmente posicionar a empresa dentro do mercado. O dia a dia desse profissional, do profissional de relações públicas, como é que é? Bem corrida, Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, não dorme muito. Não, brincadeiras à parte, a gente tem que sempre estar atualizado, principalmente com a parte digital, né, do marketing digital, aquilo que são as inovações, e você tem que amar aquilo que você faz, porque você tem que estar em loco no cliente, você tem que ouvir o cliente, cada cliente tem as suas particularidades, mas o maior desafio é você sempre estar ligado. Não pode parar nunca. Maravilhosa, olha só, não pode parar nunca. Você que está pensando aí em ser um profissional na área da comunicação e aí fazer, se especializar, né, em relações públicas, tem um super exemplo aqui, Débora Melquiades. Débora Melquiades, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Se Liga. Sucesso para você. Sucesso para todos nós. Valeu. E agora, depois eu vou chamar a vinhetinha, porque você que está pensando em seguir esse caminho, em trilhar essa profissão, agora a gente fica sabendo qual o curso, quanto tempo dura, como é que é o estágio, tudinho sobre o curso de Relações Públicas. Roda a vinheta! Muito bem, já mudamos de ambiente, agora estamos num ambiente totalmente acadêmico, porque nós vamos conversar com a diretora da Faculdade de Relações Públicas, Cristina Altieri, que vai explicar para a gente qual o caminho, né, que a gente deve trilhar para se tornar esse profissional, para se tornar Relações Públicas. Seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco sobre a profissão que eu tanto amo. Que maravilha! E como que o pessoal que está em casa se interessou, né, pela profissão de Relações Públicas deve fazer para se tornar esse profissional de sucesso? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que eu também fui aluna aqui da PUC Campinas, então eu tenho uma trajetória, tenho a visão da aluna e tenho a visão, né, de professora que sou, e agora na gestão. Mas eu posso enxergar a construção, a atualização, a transformação nesse tempo, desde que eu era aluna até aqui, o quanto a universidade se adapta às mudanças, o quanto ela inova, o quanto o curso de Relações Públicas está atualizado. Então, a gente tem um projeto pedagógico super atualizado, ele foi revitalizado o ano passado, em 2024. Então, temos disciplinas muito, mas muito alinhadas às necessidades do mercado. A tecnologia, a inteligência artificial. Então, o aluno que vem para a PUC fazer o curso de Relações Públicas, ele é formado em comunicação estratégica. É aquele profissional que tem uma visão da comunicação como um todo. Eu costumo dizer que é aquele que tem a visão holística, estratégica e trabalha a comunicação de uma forma 360 graus. Ele vai atuar em organizações, ele pode atuar no setor público e ele pode ser um profissional autônomo, né? Ele pode ser um assessor, um consultor. Nós formamos o aluno em 4 anos, então o curso tem 4 anos, matutino. Nos 2 primeiros anos, a gente tem o curso matutino e noturno. A gente fez essa mudança pedagógica porque, felizmente, a gente
está tendo uma demanda no terceiro ano do curso, os alunos começam a pedir para ir para o noturno. Porque o mercado está contratando. Então, os estágios, eles acabam acontecendo no final do segundo ano e no terceiro ano o nosso aluno, ele já ingressa no mercado de trabalho como estagiário. E a gente tem uma grande demanda. Então, como a gente faz toda essa análise de mercado, a gente faz essa atualização no curso, desde 2024 o curso passa a ser matutino e noturno. Sendo que o noturno vai do primeiro ao quarto ano. E o matutino do primeiro ao segundo, e no terceiro ele migra para o noturno, automaticamente em função desses estágios. Inclusive a própria universidade tem um departamento, né, que contribui com o ingresso do aluno no mercado de trabalho. Olha aí que legal, e você falou sobre os estágios, né? Como que funcionam os estágios? São em startups, em empresas? Como é que o pessoal faz o estágio hoje? A maior parte dos alunos de relações públicas estão estagiando em empresas, principalmente multinacionais. Uau! Por quê? Como o curso é para formar estrategistas de comunicação, muitas organizações, elas fazem essa parceria conosco para buscar, aqui é um curso tradicional, né, a universidade, o curso de Relações Públicas aqui é um dos mais tradicionais do Brasil, então a procura é grande. E eu fico muito feliz de ver cada conquista de um aluno, eu vibro junto, né? Porque significa que estão valorizando e reconhecendo o nosso curso, estão valorizando e reconhecendo a profissão. Então, eu tenho sentido uma demanda cada vez maior por parte das grandes empresas, microempresas e as empresas pequenas estão começando a enxergar o profissional de relações públicas como um estrategista de comunicação. Tenho certeza que muita gente que está em casa já se interessou, então não perde tempo não. O momento é esse, a hora é agora. Não esquece esse nome, Cristina Altieri. Essa profissional aqui, Relações Públicas, diretora do curso, pode te direcionar para que você seja aí um profissional de sucesso. Cristina, quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Se Liga na Profissão, desejar a você sucesso na sua carreira de diretora, na sua carreira de professora e na sua carreira profissional de Relações Públicas também. Eu agradeço muito a oportunidade, porque sei o quanto é difícil muitas vezes a escolha de uma profissão. Então, e se alguém tiver interesse em vir conhecer a universidade, conhecer o curso, vir conversar comigo ou conversar com todos os professores, estamos aqui, a Faculdade de Relações Públicas está de portas abertas para falar mais sobre o curso. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E é isso, ficando por aqui, nosso Se Liga na Profissão, e a gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço, até mais. A terceira versão da calculadora capaz de medir as emissões de carbono, desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente e empresas parceiras, foi lançada no mês de novembro de 2024 e promete ser uma grande aliada na transição para a agricultura regenerativa e na redução das emissões dos gases do efeito estufa. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Footprint Pro Carbono, que foi lançado no último mês de novembro e nada mais é do que uma calculadora capaz de medir
as emissões de CO2 por toda a cadeia produtiva da agricultura. E essa versão ela é mais direcionada para a agricultura tropical. E quem vai explicar para a gente a importância desse mecanismo é a Marília Folegatti, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e já está aqui com a gente. Muito obrigada, Marília, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Boa tarde, é exatamente isso. A Embrapa desenvolveu em parceria com o setor produtivo uma calculadora capaz de expressar a pegada de carbono de um produto, isso no completo ciclo de vida. E ela gera uma informação em termos de CO2 equivalente, né, gás carbônico equivalente por quilo ou tonelada de produto. Isso representa um grande diferencial para os produtores que pretendem ingressar em alguns mercados mais competitivos. Essa economia, né, essa redução de emissão, na verdade, ela pode ser, a partir da medição, ela pode ser evitada ou pode se alterar o modo de produção? Exatamente. Então, a calculadora, ela expressa o perfil de um talhão específico ou de uma fazenda em específico, e ela mostra em que ponto as emissões estão ocorrendo, as principais emissões. Então, por exemplo, eu posso substituir um fertilizante por outro que cause menos emissões de gases, né, com esse potencial de efeito estufa. Então, eu posso otimizar os meus processos de tal forma que eu mitigue emissões. Essa aferição, Marília, ela acontece em todos os tipos de cultura? Ela foi testada apenas em algumas? Como funciona? E depois ela vai poder ser escalada para outras produções? Então, exatamente. A primeira iniciativa foi com soja, né, pela importância da cultura para o país e também porque os derivados de soja visam o mercado externo, e o mercado externo é um mercado exigente com relação às questões ambientais, mas nós desenhamos a calculadora de tal forma que ela fale de diferentes culturas agrícolas em sistema de produção. Hoje ela já está validada para soja, milho, em validação para algodão, mas ela estará pronta para trabalhar com todas as culturas temporárias, né, culturas de ciclo curto, anuais, e num próximo momento, provavelmente para semi-perenes e culturas perenes, por exemplo, fruticultura. Incrível, né? E a gente precisa ressaltar que estamos numa época considerada mais quente, só perdendo para o período pré-industrial, né? Exatamente, assim, a urgência desse momento, ela é muito sensível, né, a gente viu vários desastres ambientais e a gente, na verdade, está correndo atrás do atraso, então acho que é um papel nosso como empresa pública, né, e como empresa governamental, mas também da sociedade, né, implica numa questão mercadológica, porque se valoriza a questão da redução de emissões, já que é um momento, né, que isso precisa ser cuidado com seriedade. E você falou, a gente vai conseguir avaliar a cadeia produtiva. Dentro dessa cadeia produtiva também, isso pode ser aplicado para os componentes que participam dessa cadeia. Eu vi que, por exemplo, a gente pode medir a emissão de carbono no transporte do caminhão que usa diesel, por exemplo. Esse impacto todo, ele também consegue ser medido em escala nos agentes que participam da cadeia produtiva? Exatamente, eu consigo segregar em que fase da cadeia produtiva e em cada fase qual é o tipo de aplicação ou o que nesse processo está sendo impactante. Então eu posso, por exemplo, se eu tiver um transporte que substitua diesel fóssil por biodiesel, eu consigo contabilizar a redução de emissões por isso. Então eu observo a fase agrícola, a calculadora hoje ela está desenhada para o produto agrícola entregue no seu passo seguinte, então, por exemplo, para os grãos é na trader, para o algodão é na beneficiadora, mas para trás também, então eu consigo olhar cada elo da cadeia onde é que ele pode ser mexido, substituir um insumo fóssil por um insumo de natureza biogênica, orgânica, então tudo isso eu consigo expressar, consigo simular e me leva a fazer alterações de processo. E também achei muito interessante que, inclusive, dá oportunidade para os produtores rurais entrarem nesse mercado de carbono, né? E criando créditos de carbono que podem ser vendidos, é isso?
Então, a nossa primeira experiência foi com a Política Nacional de Biocombustíveis. E hoje ele é o primeiro ativo, né, um ativo ambiental comercializado em mercado financeiro que trata da mitigação de emissões de gás de efeito estufa, né? São os CBIOs gerados por meio da RenovaCalc, que é outra das ferramentas que a nossa equipe desenvolveu. Então, o mesmo caminho pode ser feito junto com o setor produtivo. Ele teria como um primeiro benefício comunicar para o seu comprador qual é a sua pegada. Então, aquelas grandes agroindústrias com compromisso de emissões zero, por exemplo, elas precisam preferir produtores que têm uma pegada de carbono mais baixa, então eles precisam saber informar. Eles também conseguem melhorar a sua emissão, e futuramente isso vai ser uma contabilidade que pode ser usada para o mercado de carbono, né? Como você sabe, o agro, como produção primária, ele não está previsto nessa lei recentemente aprovada, mas a agroindústria sim. Então a gente está falando de uma cadeia que vai precisar estabelecer esse vínculo, inclusive numérico, né? Um vínculo de contabilidade ambiental. Porque a gente sabe que algumas indústrias não conseguem fazer a transição na velocidade que a gente espera, né? Então, esse carbono, esse crédito de carbono estando disponível pelos produtores rurais, eles podem participar e ativamente também em mais um nicho econômico, né? Exatamente, e além deles terem uma condição diferenciada de mercado, ainda a agricultura é um dos poucos ambientes que consegue fazer remoções de carbono, né, no solo, por exemplo, mas também na biomassa. Então, é um ambiente estratégico para a questão do controle, do enfrentamento das mudanças climáticas. É muito positivo esse cenário, né? Eu queria saber da sua experiência, da sua expertise, o quanto que os produtores estão abertos e disponíveis para entrar nessa transição para a agricultura regenerativa, né, que emite menos CO2, e pela sua experiência, como é que é essa adesão? Porque eu sei que algumas certificações, inclusive, elas preconizam que o agricultor tenha esses índices mais verdes, mais sustentáveis de produção, né? Como eu comentei, alguns mercados, quem exporta para a Europa, por exemplo, isso já é obrigatório há alguns anos. E se falar não só de pegada de carbono, mas também pegada hídrica. Então, por exemplo, quem exporta frutas tropicais para a Europa já precisa lidar com essas questões. Então, alguns setores já estão muito atentos, né, e até conseguem perceber benefícios. Quando eu estou falando em otimizar, né, um processo, ele tem benefícios ambientais, mas muitas vezes benefícios econômicos também. Um primeiro ganho é o produtor conhecer com mais critério, né, o seu processo de produção. Então, eu acho que, bom, um exemplo arrasta, né? A gente tem aqueles produtores pioneiros que já têm isso na sua estratégia de negócios e a gente tem conseguido sensibilizar cada vez mais, né? A Embrapa trabalha com grandes empresas e aí essas grandes empresas nacionais que exportam, elas já estão colocando isso na sua estratégia, mas a gente tem agora focado em associações e cooperativas, que conseguem também trabalhar com um pequeno agricultor e que podem trazer não só escala, mas benefício social com esse tipo de iniciativa. Maravilhoso, então. Eu queria que você deixasse os canais de contato, se a gente quiser saber mais ou tirar dúvida. Vocês têm algum canal que a gente possa acompanhar? Então, o site da Embrapa Meio Ambiente, né, www.embrapa.br, você localiza todas as unidades da Embrapa. A gente tem um setor de atendimento ao cidadão que vai direcionar, né, para quem essa pergunta, esse questionamento pode ser a quem estaria apto a responder, mas a gente está completamente à disposição. Para a gente, o importante é que mais elos da sociedade acessem esse benefício, né, essa ferramenta que pode trazer benefícios para o país e para os negócios também. Até mesmo o consumidor ter essa consciência de tudo que acontece antes de chegar à mesa, aquilo que ele consome, né? Exatamente, hoje já tem consumidores que procuram selos ambientais, né, e que percebem o valor desse selo, então acho que isso é um caminho sem volta. Que bom, muito obrigada, Marília, pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Boa tarde e espero que tenha uma próxima. Muito obrigada. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Quais são os países com mais vulcões? Os vulcões estão em quase todos os continentes do mundo, mas existem áreas com mais presença dessa formação geológica em decorrência das placas tectônicas, onde o território está acomodado. O primeiro deles é os Estados Unidos, que tem 165 vulcões do período Holoceno. Desses, 63 vulcões estão ativos desde 1800 e outros 42 desde 1950. O segundo país é o Japão. A nação asiática tem 121 vulcões em todo o seu território, cuja área total do país é de aproximadamente 378 mil quilômetros quadrados. Desses, 62 vulcões estão ativos desde 1800 e 44 desde 1950. O terceiro país é a Indonésia. O país asiático tem 116 vulcões, sendo 74 vulcões ativos desde 1800 e 59 desde 1950. É um país com atividade vulcânica constante. Em 16 de agosto de 2024, 6 vulcões estavam em erupção: Leuotobe, Merapi, Leuotolo, Semeru, Ibu e Dukono. O quarto país é a Rússia, que registra um total de 115 vulcões do período Holoceno. Desses, 49 vulcões estão ativos desde 1800 e 33 desde 1950. E o quinto e último país é o Chile. O país sul-americano possui 91 vulcões do Holoceno, época geológica atual, que começou há cerca de 11.650 anos, após o término do último período glacial. Desses, 65 estão ativos desde 1800 e 19 desde 1950. O Chile faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma cadeia tectônica de 40 mil quilômetros localizada no Oceano Pacífico, onde ocorre 90% da atividade sísmica da Terra e onde está a maioria dos vulcões ativos do planeta, o que contribui para sua constante atividade vulcânica. Qual é a origem da COP, uma das conferências mais importantes sobre mudanças climáticas? Cada vez mais as mudanças climáticas podem ser notadas nos diversos cantos do mundo, e as ações para conter e reverter os danos se fazem urgentes, como explica o site das Organizações das Nações Unidas, a ONU. É nesse cenário que surge a COP, uma conferência envolvendo diversos países criada pela ONU. COP é a sigla que significa Conference of the Parties, que em tradução livre para o português significa Conferência das Partes, e é uma convenção anual criada pela ONU em 21 de março de 1994 para prevenir por meio de ações as intervenções humanas perigosas ao sistema climático mundial. A COP é um fórum multilateral de tomada de decisões sobre mudanças climáticas que conta com a participação de quase todos os países do mundo. Assim, a COP é o local onde o mundo se reúne para chegar a um acordo sobre as formas de lidar com a crise climática, como limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, ajudar as comunidades vulneráveis a se adaptarem aos efeitos das mudanças climáticas e atingir emissões líquidas zero até 2050, entre outras medidas assinadas no Acordo de Paris em 2015. Chimpanzés adorariam cozinhar. Os chimpanzés, os primatas mais próximos de nós, Homo sapiens, possuem um nível de inteligência impressionante. Uma pesquisa recente realizada por primatologistas indica que os chimpanzés têm todas as habilidades cognitivas necessárias para o comportamento exclusivamente humano de cozinhar. Eles não fazem isso na natureza porque nunca aprenderam a controlar o fogo. Mas, além disso, de acordo com um estudo publicado na revista acadêmica Proceedings of the Royal Academy B, os cérebros dos chimpanzés estão totalmente equipados para dar o grande salto culinário que os nossos ancestrais humanos diretos deram no passado remoto.
Para hoje à tarde, ainda tem previsão de chuva, mas a partir de amanhã, quinta-feira, ela deve dar uma trégua, viu? Então, amanhã, sol aparece com mais intensidade, ainda com bastante nebulosidade, mas não deve chover. As temperaturas continuam subindo e podem passar dos 30 graus. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 6 de fevereiro, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada para este verão. Ao longo do dia a temperatura sobe, percebe aqui ó, a amplitude térmica né, de 11 graus, mínima de 20, porque a máxima pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje é quarta-feira, reunião ordinária, a partir das 6 horas da tarde, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. E eu volto amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.